Minha amiga e meu amigo, hoje eu estava conversando com um grupo de amigos e o assunto não poderia ser outro. Saiu o assunto abordado foi sobre política, conflito no leste europeu envolvendo Ucrânia e Rússia, a parceria comercial do Brasil com Venezuela, China, Rússia, enfim, senhoras e senhores. E a gente vê que muitos de nós da direita, temos uma visão equivocada da geopolítica atual. Vamos por partes. Conflito entre Rússia e Ucrânia. Uns ficam do lado da Rússia, outros ficam do lado da Ucrânia, ou seja, é um conflito que divide opiniões e posições. Fato é que aquele conflito não tem nada a ver com nós brasileiros. É uma coisa deles, especificamente deles. Rússia e Ucrânia já brigam há séculos, e ali não tem santo. Vladimir Putin não é santo, Zelensky, o presidente ucraniano, não é santo, a OTAN, que é a União, é um grupo de países, de 26 países, liderado pelos Estados Unidos com objetivos militares, não são santos, não querem a paz. Para começar, se Estados Unidos e a OTAN quisessem a paz naquela região, entre Ucrânia e Rússia, ele chamaria as partes para a mesa de negociação. E o que se vê é os Estados Unidos e a OTAN treinando, financiando e dando armas para que a Ucrânia possa é, confrontar a Rússia. E por que os Estados Unidos e a OTAN fazem isso? Na verdade, isso chama-se guerra por procuração, ou seja, esse grupo usa a Ucrânia para fazer contra a Rússia o que eles não têm coragem. Todos sabemos que a Rússia é o país que detém o maior número de ogivas nucleares do planeta, depois dos Estados Unidos. Então, essa questão de querer tratar aquele conflito como uma coisa nossa, achando que presidente Lula, presidente Bolsonaro tem que manifestar a sua posição de um lado ou de outro, não, não tem. O Brasil tem que fazer aquilo que sempre fez, optar pela neutralidade em favor da paz, porque quando for estabelecida a mesa de negociação, porque todo conflito no final tem a diplomacia, o Brasil vai estar habilitado para poder intermediar, fazer parte das negociações de paz. Essa guerra no leste europeu, esse conflito no leste europeu, tem lá as suas razões de ser. A Rússia, por um lado, errou no dia 24 de fevereiro de 2022 ter invadido a Ucrânia, errou. Por outro lado, a Ucrânia quis manifestar o desejo de entrar na OTAN. Uma vez a Ucrânia entrando na OTAN, vai permitir a OTAN operar dentro do território da Ucrânia, chegando na fronteira com a Rússia. É uma ameaça à segurança nacional da Rússia. Ou seja, a situação ali vai muito além da nossa capacidade de pensar e não são com manifestações apaixonadas e rasas que nós vamos entender o que ocorre ali. A gente tem visto que esse conflito Ucrânia e Rússia, na verdade, está se transformando aos poucos em um terceiro conflito mundial armado, em que de um lado está a Rússia, Belarus, África do Sul, Irã, Síria, Venezuela, China, Irã, eu já falei, Coreia do Norte, do lado da Rússia. E do lado da Ucrânia está os países que compõem a OTAN,
OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, que representa as forças militares do Ocidente. Ou seja, já estão se degladiando. A questão que esse terceiro conflito mundial está terceirizado. Estão usando a Ucrânia como bucha de canhão. Eles podem provocar um desgaste à Rússia, mas não tem como vencer a guerra. A Rússia é uma potência militar. Os Estados Unidos e os demais países que compõem a OTAN sabem disso. O que eles querem é desgastar a Rússia, arruinar a economia da Rússia, para ver se com isso acaba provocando um conflito interno dentro da Rússia, uma possível rebelião civil contra o presidente daquele país, o ditador daquele país, Vladimir Putin. Então não tem santo aí não. Não tem interesse, não tem santo. Ninguém tem interesse pela paz. Todos estão sedentos de guerra, em especial Estados Unidos e as grandes potências ocidentais. Se dependesse do Zelensky, ele já teria ido para a mesa de negociação, mas não vai porque ele não tem autonomia. E se for, pode perder até a vida. O jogo e o buraco é bem mais embaixo. A outra coisa que nesse bate-papo de hoje foi aventado foi a questão do Brasil manter relações comerciais com países que são ditaduras. Olha, minha amiga e meu amigo, para o Brasil, não importa se o país é uma democracia ou uma ditadura. O importante é a gente ter relações comerciais que atendam os nossos interesses, o interesse do povo brasileiro. Se a China é uma ditadura socialista comunista, cabe ao povo chinês brigar para dar um basta nesse regime, que verdadeiramente é nefasto. O comunismo e o socialismo, aonde passa, é só opressão e dor. Nós não temos que dar pitacos na vida política da China, nós temos que tirar proveito da China. Hoje a China é o segundo país no ranking da economia, em breve será o primeiro, é uma potência militar em ascensão, muito em breve vai ser a principal no planeta, e nós temos que colar nesses países que estão crescendo, avançando, em que sua tecnologia militar é avançada e nós precisamos. Aí você parou para pensar que, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos fala muito critica muito as ditaduras da Venezuela, e eu também critico, aquilo é uma imundícia. Estados Unidos critica a ditadura na China, como também critica, entre outros países, no Irã. Não é verdade? Pois bem, a Arábia Saudita é uma ditadura, Bahrein é uma ditadura, Catar é uma ditadura. E os Estados Unidos mantém relações comerciais com esses países. Se fosse para repugnar a ditadura, deveria ser de A a Z, todas elas, e não agir de forma seletiva. E não agir de forma seletiva. Então o Brasil faz certo sim. Manter relações comerciais com qualquer país que seja, independente do seu regime, desde que os brasileiros saiam ganhando. Porque não existe nas relações entre países, não existe amizade. Existem interesses. E o Brasil precisa sair desse campo ideológico de dizer que a China não vale, que a Rússia não vale, que Irã não vale. Não é assim que se faz relações comerciais. Tanto é que hoje o Brasil faz parte do grupo comercial, do bloco comercial chamado BRICS. BRICS é um bloco comercial que tem 5 países: China, Brasil, Rússia, África do Sul e Índia.
Esses 5 países juntos detêm 30% da economia do planeta. E isso para o Brasil é de um ganho fenomenal. Fenomenal. E dentro do BRICS, nós temos 2 ditaduras. A Rússia, 3 ditaduras, melhor dizendo. A Rússia, a China e a Índia, que tem um modelo de governo que ninguém consegue entender. Aí como virar as costas para esses países que detêm 30% da economia do planeta porque tem lá seus problemas de ordem política interna? Não, não pode. Não pode. Nós temos que tirar proveito. Esse conflito que está travando ideologicamente, antes era entre Estados Unidos e a União Soviética, que se extinguiu, hoje é entre Estados Unidos e China. Eles estão brigando pela hegemonia do mundo, pela liderança do planeta. E nós temos que deixar com que eles se degradiem entre eles. E nós temos que tirar proveito das duas partes. Fingir ser amigo de ambos e arrancar deles tudo que podemos. E para arrancar tudo que podemos para o bem do nosso povo, não é virando as costas, é estando perto, porém de olho aberto. Voltando lá na Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia. O mundo condena a invasão da Rússia à Ucrânia, tomando parte do território da Ucrânia. Eu também condeno. Os Estados Unidos condena. A Inglaterra condena. Só que tem um detalhe, senhoras e senhores. Os Estados Unidos é o que é hoje porque tomou a parte do seu território, foi tomado do México. Os Estados Unidos entrou em Cuba, onde se encontra até hoje. Tem um território lá que é americano, onde está instalado a base de Guantánamo, em Cuba. Esse mesmo Estados Unidos aproveitou o conflito civil na Síria e, sem autorização da ONU, até mesmo do governo da Síria, tomou uma região da Síria e lá está até hoje. Uma região que é rica em petróleo. Eles estão roubando petróleo da Síria e vendendo de forma clandestina no mercado negro. E, por sua vez, entre tantas invasões de países, a mais marcante é da Inglaterra, que invadiu as Ilhas Malvinas, que pertencem à Argentina, e não mais entregou. E por causa dessa invasão, em 1982, a Argentina travou um conflito sangrento com a Inglaterra, vindo a perder. São terras argentinas ocupadas por ingleses. Da mesma forma que os ingleses também ocuparam por 100 anos Taiwan e outras regiões da China. Então essa gente é hipócrita. Eles condenam os outros, mas fazem o mesmo. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, Inglaterra, França, são hipócritas, estão errados por invadir territórios alheios. Até o Brasil tomou um território. O Acre, o nosso estado do Acre, pertencia à Bolívia e foi comprado da Bolívia a preço de banana. Se a Bolívia não aceitasse aquele mísero dinheiro dado pelo Brasil, ele ia perder de graça para o Brasil. Então, é muita hipocrisia, minha amiga e meu amigo, e a gente não pode embarcar. Nós temos que pensar grande. O Brasil só é grande na dimensão territorial, porém, a sua diplomacia é pequena, rasteira. É o que nós podemos chamar de anão diplomático. É isso que o Brasil é, anão diplomático, porque a gente pensa pequeno. Não adianta querer virar as costas para ninguém. Nós não temos essa condição. O que nós não podemos fazer são endossar essas ditaduras, esticar tapete vermelho para ditadores, tratá-los quando chega aqui como chefe de Estado, com pompas, com honras, como a gente viu nesses últimos dias aqui no Brasil, em que Lula tratou o Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela,
como se fosse um Deus. E a gente sabe que aquele país é uma peste, é uma praga, por causa da ditadura lá instalada, em que a população corre de lá para se esconder aqui. Agora, até a relação entre Brasil e a Venezuela, o Brasil é dependente da Venezuela. Aí você me pergunta, aonde? No campo energético. Roraima é abastecido pela energia elétrica que vem da Venezuela. Sem a energia elétrica que vem da Venezuela, a Roraima não tem iluminação. Vocês pararam para pensar que tem um jogo de hipocrisia em torno disso tudo? Nós precisamos pensar grande. Pensar geopolítica com maturidade. Não tratar essas questões com o estômago ou com as nádegas. Usar a cabeça. Para finalizar, eu digo para vocês o seguinte: a relação entre os países não há amizade. O que há são interesses. Se está bom para o Brasil, maravilha. Quanto à paz, quanto ao conflito, já dizia John Lennon, pouco importa o motivo da guerra. A paz é sempre mais importante que ela. Um forte abraço e que Deus nos ajude.